Você, programador, cansado de fazer testes e não saber o quão eficazes eles são? Convenhamos, é uma boa prática fazer testes no seu sistema, é quase que obrigatório de tanta necessidade que tem. E vamos combinar que um mais um e fazer uma search equals esperando dois não é um teste muito eficaz, né? Foi este mesmo pensamento que Richard Lipton teve e introduziu a seguinte brilhante ideia, né, de fazer um teste para testes. Aí tu vai me perguntar, um teste para testes? Exatamente. Um teste que avalia a efetividade dos testes automatizados que já existem no sistema. O nome disso é teste de mutação. E é isso que eu, Carolina Ferreira, Felipe Freitas e Murilo Santos vamos apresentar para vocês neste vídeo, então fica com a gente. Mas afinal, após toda essa propaganda, o que são testes de mutação? O que são mutantes em testes de software? Imagine os mutantes do X-Men, cada um com as suas próprias habilidades. Agora aplique isso a um código de software. Os mutantes são variações do código original, cada um com uma pequena alteração, como mudanças na lógica, remoção de código ou até mesmo alteração de valores e tipos. A ideia é introduzir essas pequenas mutações no código para ver se os testes conseguem detectá-las. É como um jogo de sobrevivência para os mutantes. Se um teste falhar ao detectar uma mutação, significa que o mutante foi morto pelo teste. Mas se o teste não falhar, o mutante sobrevive e precisa ser eliminado. Os exemplos podem ser simples, como mudar um sinal de adição para subtração ou trocar um operador lógico por outro. No final do processo, um relatório é gerado, mostrando quais mutantes sobreviveram e quais foram mortos pelos testes. Este relatório também inclui uma métrica chamada Mutation Score, que é a proporção de mutantes mortos em relação ao total de mutantes. Quanto mais alto o Mutation Score, mais eficazes são os testes em detectar mutações. Então, da próxima vez que ouvir falar em teste de mutação, lembre-se dos X-Men e dos mutantes no código e como os testes trabalham arduamente para eliminar qualquer ameaça. Sabendo então o que são esses testes de mutação, nos resta uma dúvida. Qual sua utilidade? É realmente útil introduzir essas alterações no código? Porque alguém quereria propositalmente quebrar seu código? Bem, os testes de mutação são úteis por diversos motivos, mas principalmente para garantir que nosso software é resistente à mudança e confiável. Imaginemos que um programador novo entrou no projeto e, ao mexer em uma função antiga, se depara com uma condicional que julga que não faz sentido. Nunca vai ser atingido mesmo, vou remover. Ou então ele encontra uma comparação estilo saldo bancário. Se a quantidade que quero sacar for maior ou igual ao que tenho na conta, posso sacar. E quero alterá-la para que seja só maior. Ao fazer isso, porém, pode acontecer de haver cenários que o programador desconhece, mas que na verdade já foram previstos e não deveriam ser alterados. Provavelmente esses cenários foram descobertos graças aos testes de mutação. Sabendo então dessa utilidade e implementando essa boa prática no seu programa, provavelmente ainda restam dois pensamentos. Como eu nunca havia descoberto isso antes, que ferramenta incrível! Preciso implementá-la agora. Será que é complexo executar esse teste? E, além disso, possui um custo grande para a implementação? Vamos deixar isso com o Murilo, que ele vai explicar. Eu entendo perfeitamente esse questionamento, pois quando nós, programadores, descobrimos algo que parece incrível, começamos a refletir se é realmente aquilo que parece ser, sem ser algo por debaixo dos panos, como um custo elevado de implementação ou se é muito complexo. Podemos pensar nas ferramentas de teste de mutação, por exemplo, como o PyTest, que é uma ferramenta de teste de mutação restrita à linguagem de programação Java, porém com funcionalidades gratuitas e pagas, onde as funcionalidades gratuitas suprem necessidades básicas como implementação de teste de mutação nos testes unitários de startups ou sistemas menores. Também temos ferramentas de teste de mutação um pouco mais abrangentes, como o Striker, que nós vamos mostrar mais para frente com um exemplo executado no próprio playground da ferramenta, de forma rápida e simples, executado em C#. Mas também, o sistema Striker ele funciona com linguagens JavaScript e TypeScript.
Agora, explicando um pouquinho mais como funciona o teste de mutação, nós temos um teste unitário padrão, desenvolvido diretamente pelos desenvolvedores para o sistema, verificando as funcionalidades básicas do sistema, e nós aplicamos a ferramenta de mutação, como por exemplo o Striker. Digamos que nós temos um sistema onde a gente quer desenvolver uma soma de 1 mais 1, e nós queremos fazer com que esse sistema faça o resultado de 1 mais 1. Esse é o nosso teste unitário padrão. Baseado nisso, nós passamos a desenvolver o teste de mutação pela ferramenta que desenvolve diversos testes de mutação, todos eles de formas semelhantes, visando aperfeiçoar e manter o funcionamento do teste unitário padrão como o teste básico. Então, se no teste unitário padrão nós temos 1 mais 1, o teste mutation 1, ele vai ser o teste onde vai ser 1 menos 1. Aqui vai ser 1 vezes 1 no teste 2, aqui vai ser 1 dividido por 1 no teste 3, e assim sucessivamente, dependendo da complexidade do sistema. Tudo isso visando para que cada um dos testes seja... o termo é utilizado como matado, então os testes de mutação eles vão ser mortos à medida que eles vão ser desenvolvidos, para que nós tenhamos certeza que o nosso teste unitário ele é o teste significante para o nosso sistema. Agora, vindo aqui para o site da ferramenta Striker Mutator, nós encontramos outras opções, como por exemplo o blog interno, onde eles mostram todas as atualizações feitas no Striker nos últimos tempos. Por exemplo, a última atualização foi feita no dia 16 de fevereiro de 2024. Nós temos a introdução para JavaScript, com toda a documentação feita própria diretamente para o JavaScript, a ferramenta com introdução para o C# da mesma forma, a ferramenta de introdução ao Scala, que é uma ferramenta de reporte de testes e de testes de mutação. Então, dessa forma, nós conseguimos verificar como funciona o teste do Striker Mutator. E também temos o Playground interno, que é uma forma simples e rápida de demonstrar o que acontece quando nós criamos um teste de mutação baseado em testes unitários padrões. Então, por exemplo, nós temos aqui, baseado em C#, nós temos um indicador de que isso aqui é uma demo interativa do Striker.net. Então, nós temos aqui a classe calculadora, uma função de adição, uma função de subtração, uma função de multiplicação. E aqui nós temos a classe de teste para essa calculadora, onde nós temos os test cases baseados em voids, e cada vez que nós rodamos eles são para reportar de forma completa o que acontece. Então, rodando um teste unitário, ele vai compilar os testes e ele vai nos mostrar o que ocorreu em cada um dos testes. Então, todos os 4 testes passaram, porque foram criados multiply returns expected result, multiply returns subtraction returns expected result, addition returns expected results. Então ele vai rodar a classe inteira de teste com 3 testes internos. Isso vai gerar os 4 testes que foram demonstrados aqui, e o número de testes passou, todos os testes passaram. Quando nós rodamos o Striker com testes de mutação, ele vai nos gerar um reporte um pouco diferente, onde ele vai adicionar um teste. Ele adicionou um teste e matou o teste mutante. Ele adicionou o teste padrão. E nós podemos ver que cada vez que ele adiciona um teste, ele mata o teste mutante e mantém o teste novo que foi colocado. No programa em C#, aqui, por exemplo, podemos ver que na primeira classe é um A mais A para fazer a adição na calculadora. O teste mutante ele fez um A menos B para que ele faça o teste, onde este teste foi o teste que foi assassinado, entre aspas. A mesma coisa para subtração, onde na subtração ele trocou para um teste de subtração para adição, e aqui um teste de multiplicação para divisão. E essa é a forma como o Striker funciona. O Striker é uma ferramenta muito completa, muito simples, e o fato dele abranger de forma muito complexa tudo o que ele deveria fazer para outras ferramentas acaba sendo muito, muito poderoso. Então nós podemos adicionar isso de forma muito simples, muito rápida. Ele tem uma documentação bem completa e é uma ferramenta que até hoje está sendo adicionada a novas features e novas questões que eles podem ser utilizadas. Basicamente, o Striker Mutator ele é uma ferramenta extremamente indicada para esse tipo de questão. Então foi isso, pessoal. Espero que tenhamos ajudado vocês a entenderem o que é um teste de mutação, qual sua utilidade, como ele funciona e providenciado um exemplo concreto de sua utilização através de uma ferramenta especializada. Abaixo do vídeo a gente tem diversos links com mais informações interessantes e outras fontes relevantes. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.